Oi, gente, tudo bem? Então, antes de começar a falar sobre o JavaScript, nós vamos começar com os navegadores, porque não dá para falar de JavaScript sem falar dos navegadores. Então, lançado em 1993, o Centro Nacional de Aplicações de Supercomputadores, o NCSA, lançou o NCSA Mosaic, que foi o primeiro navegador gráfico de web que desempenhou um papel importante na expansão da World Wide Web. Em 1994, uma empresa chamada Mosaic Communications, ela foi fundada e empregou muitos dos autores do NCSA Mosaic. O codinome interno do navegador da empresa era Mozilla, que era a junção entre o Mosaic e o Godzilla. E a primeira versão do navegador web, o Mosaic Netscape 0.9, ele foi lançado no final de 1994 e em 4 meses já havia conquistado 3/4 do mercado de navegadores e se tornado o principal navegador da web nos anos de 90. O navegador, posteriormente, ele foi chamado de Netscape Navigator para evitar problemas de propriedade com a marca do NCSA. E a Netscape, ela percebeu então que o navegador precisava de algo mais dinâmico. Então, junto a isso, Mark Anders, o fundador da empresa, ele acreditava que o HTML, que é uma linguagem de marcação de hipertexto, precisava de uma, entre aspas, linguagem que cola, que fosse fácil e de fácil acesso, onde o código era escrito diretamente na web. E a Netscape, então, colaborou com a Sun Microsystem para incluir na linguagem de programação o Java, a fim de competir com a Microsoft pelas adoções de tecnologia e das plataformas web. Foi decidido então pela Netscape que a linguagem de script que eles queriam criar, ela completaria o Java e deveria ter uma sintaxe parecida. Para defender então a ideia do JavaScript contra as diversas propostas concorrentes, a empresa ela precisava de um protótipo que foi escrito em 10 dias por Brendan Eich em maio de 1995. Então, mas o JavaScript, ele não nasceu com esse nome. Ele teve 2 nomes anteriores a esse, que foi o nome de Mocha e de LiveScript. O JavaScript, ele veio então por puro marketing que veio se chamar JavaScript. Mas cuidado para não confundir as linguagens do JavaScript com outras linguagens, como por exemplo o Java, o JavaScript, o TypeScript. Essas linguagens não são o JavaScript. Agora, algumas características básicas do JavaScript. O JavaScript ele é uma linguagem de programação interpretada, o que significa que a linguagem ela é executada em um interpretador e não em um compilador. Ela é uma programação estruturada, que é uma forma de programação de computadores que ele preconiza que todos os programas possíveis possam ser reduzidos em 3 estruturas, que são de sequência, decisão e repetição. Ele também tem uma tipagem dinâmica fraca, ou seja, o JavaScript ele permite que o programador não se importe muito com o tipo de dado que é contido em uma variável. Ele permite que o programador não tenha que fazer essa conversão de tipo de uma variável para outra. Ele é multiparadigma e ele tem com o objetivo de permitir que o programador implemente o código através do uso dos mais adequados paradigmas ao problema em questão. Bom, irei falar um pouco sobre as principais frameworks de JavaScript, um pouco da teoria dela, onde elas são utilizadas. A gente tem o React.js e o React Native, Native. O React ele é uma biblioteca de front-end, né? Ele foi designado para desenvolvimento front-end. E ele foi lançado pelo Facebook em 2013, onde a gente tinha um foco para criar interfaces e ele ajuda bastante, né? Porque ele foi quem introduziu a questão de componentização do seu código. Então ele te permite você criar um único código que você possa utilizar ele em vários locais. E isso é muito bom porque ele
acaba facilitando a integração com outras bibliotecas e também ele deixa a entrega, né, o desenvolvimento do projeto bem mais rápido. Uma das desvantagens dele é que ele cobre apenas as camadas de UI dos aplicativos. Então ele é só responsável pela parte da interface. Depois de um tempo, em 2015, o Facebook desenvolveu uma atualização do React, que é o React Native, né? Que ele foi mais focado para desenvolvimento de aplicativos de forma mais nativa. Então ele conseguia ali aproveitar o código da web do React e utilizar esse código também no mobile, tanto no Android quanto no iOS de forma nativa. Então ele conseguia trabalhar ali com elementos do sistema operacional de mobile de forma bem nativa. E uma das vantagens dele é que a experiência do usuário é fluida, ele tem um carregamento mais rápido, ele tem tudo que o React normal tem, outras coisas, como ele também trabalha de forma nativa, ele tem acesso a funções de câmera e giroscópio e várias outras funções que o celular tem, inclusive aquela notificação push que aparece no mobile. Uma das desvantagens do React Native é que o desempenho dele ainda é inferior ao desenvolvimento nativo. Ele é capaz de usar todas as vantagens e potenciais de uma plataforma específica. Ele não é capaz, né, de utilizar todas as vantagens e potenciais. Mas, por outro lado, ele ainda pode realmente maximizar as funcionalidades e proporcionar uma experiência final ao usuário, em quesito resultado. Uma outra framework que a gente tem é o Vue.js. Ele é uma framework JavaScript open source. Ele surgiu em 2014, em fevereiro de 2014, com a necessidade de criar uma ferramenta muito mais completa e ágil para lidar com grandes UIs, né? Então, grandes projetos que têm grandes interfaces gráficas, né? Grandes front-ends. Ele surgiu aí para deixar isso mais ágil. Ele é muito utilizado na criação de single pages, que é aquela página única, né? Muito usado em questão de portfólio, essas coisas. E também para desenvolver vários tipos de interface, que possuem a necessidade maior de interação e a experiência mais valorosa para o usuário. Ele se enquadra em uma framework JavaScript progressivo, ou seja, ele pode ser conectado a um pedaço de uma aplicação server-side que precisa otimizar o UI. Uma das vantagens que ele tem é leveza e desempenho, integração simples e reatividade, né? Ele tem uma característica muito significativa mencionada por muitos desenvolvedores de Vue, que é o pequeno tamanho e desempenho, né? Então ele tem um tamanho bem pequeno e um desempenho muito grande, porque a estrutura dele foi projetada para ser performante sem otimizações adicionais, né? A maioria das APIs dele são trepidáveis por árvore. E uma das desvantagens dele é que ele oferece muita liberdade na utilização de grandes abordagens, né? Ele tem um excesso de facilidades aí de liberdade. Isso aplicado em grandes projetos pode levar a um problema com a incoerência do código. Um problema bastante comum, né? Que a gente tem muita incoerência de código em um projeto muito grande. Quando um projeto ele te dá muita liberdade. Um outro problema dele também é que a maior comunidade está localizada na China, o que pode ser bastante problemático em caso de você precisar de algum tipo de ajuda. O próximo framework que a gente tem é o AngularJS. Ele também é open source, né? Ele é baseado em JavaScript. Ele é focado na construção de aplicações webs e teve início em 2010. Entre as suas principais características está a associação de dados bidirecionados, a estrutura MVC, diretrizes, templates, injeções de dependências e realizações de testes. A vantagem que ele tem é a prototipagem rápida de aplicações, melhor desempenho do servidor, aplicações altamente testáveis, né? Então, ele tem aí, você
Com ele você vai escrever menos código e você também pode desenvolver protótipos de aplicativos com boa funcionalidade. Ele vai reduzir a sua carga sobre as CPUs do servidor, uma vez que ele suporta cache em outros processos. Também é possível fazer vários testes com ele de ponta a ponta, tornando os testes e a depuração muito mais simples. Uma desvantagem que ele tem é a aprendizagem difícil, que é em questão de estrutura também, né? Sua documentação é limitada e que pode afetar o processo de aprendizagem e ter grandes dificuldades para se adaptar à estrutura. Então, muita gente tem dificuldade de aprender essa framework. A estrutura dele é bastante estratificada e organizada hierarquicamente. E com isso, os scopes podem ser entidades complexas para iniciantes lidarem. Quem tem dificuldade com programação, principalmente com JavaScript, vai ter bastante dificuldade com ele. Próximo que a gente tem é o Node. O Node não é bem uma framework, ele pode ser definido como uma plataforma de aplicação, no qual você pode desenvolver suas aplicações de rede de forma rápida e escalável, utilizando a linguagem JavaScript que serão compilados, otimizados e interpretados pela máquina virtual V8. Dessa forma, o Node ele não é uma linguagem de programação e nem um framework. É comumente utilizado para fazer aplicações APIs, né, back-end de jogos, e aplicativos de mensagem e aplicativos em tempo real. Uma das vantagens que ele tem é a facilidade de escalabilidade devido à sua natureza assíncrona e acionada por eventos. Isso torna ideal para aplicação de alto rendimento em tempo real. Também é conhecido por oferecer um alto desempenho quando comparado a outras linguagens de script do lado servidor, além de poder facilmente empacotá-lo como arquivo executáveis para múltiplos sistemas operacionais sem qualquer complicações ou mesmo recompilação de código. Uma das vantagens também que o Node tem é para fazer APIs, né, em leitura de bancos de dados. Ele é muito recomendado para isso. Ele chega a ser melhor que o PHP se você for fazer uma API simples de conexão com o banco. Mas ele tem também as desvantagens, que é essa programação assíncrona, que se você não prestar atenção, você faz muita coisa ali e acaba não entendendo o que está sendo feito. Isso acaba tornando mais difícil a manutenção do código em comparação com o modelo da programação síncrona, né? E a estrutura permite processar tarefas com uso intensivo de CPU, mas não pode lidar com tarefas particulares de uma maneira melhor do que as ferramentas e estruturas existentes, já que ele só pode lidar com uma solicitação de cada vez. Bom, eu vou explicar um pouco sobre o ECMAScript e sua relação com o JavaScript. Algumas pessoas confundem dizendo que são coisas diferentes, são a mesma coisa. Eu vou explicar um pouco sobre isso. A princípio, a ECMA é uma empresa europeia que faz padronização de comunicação no geral, de sistemas de comunicação no geral. Então faz de software, tem algumas padronizações de hardware. Se você for no site deles, que é ecma-international.org, você vai ver lá que tem vários documentos, vários arquivos de padronização. E uma das padronizações, por exemplo, que eles têm é a ECMA 334, que no caso é a do C#. E também tem a padronização do JSON, que é a ECMA 404. E, no caso, a padronização do ECMAScript, que é a 262. Mas o que é o ECMAScript? Qual é a relação com o JavaScript? O que ela ser uma empresa de padronização quer dizer? Quando o JavaScript surgiu, teve a questão de todos os navegadores começarem a implementar essas linguagens de script e cada um tinha a sua. Então, acabou que se você fizesse um site em JavaScript, ele só ia funcionar no navegador no Netscape. Se fizessem outra linguagem, por exemplo, da Microsoft, só ia funcionar no Explorer. Então não tinha um padrão, os sites não funcionavam em todos os navegadores, não eram todos os navegadores que interpretavam todas as funcionalidades de cada linguagem de script. Então,
com o objetivo de ter essa padronização, eles enviaram o arquivo, o código, né, a fonte do JavaScript, as suas funcionalidades, tudo, enviaram para essa empresa de padronização, a ECMA. Só que teve uma questão de patente. O JavaScript, o nome JavaScript era patenteado pela Sun. Então, quando eles desenvolveram a padronização, eles não poderiam usar o mesmo nome. Então, por esse motivo que eles fizeram essa padronização com o nome de ECMAScript. Então, nós podemos dizer que o ECMAScript e o JavaScript são a mesma coisa. A questão é que o JavaScript é uma implementação e o ECMA é a padronização, para os navegadores poderem implementar. E, além disso, atualmente o JavaScript pertence a Oracle. Ele ainda tem a patente, como a Oracle é a antiga Sun Microsystem, e ela comprou, então acaba que o JavaScript pertence a ela. Essa padronização trouxe alguns benefícios, como a ECMA de 2015, a padronização de 2015, que trouxe uma evolução muito grande para a linguagem. No caso da de 2015, foi quando eles trouxeram o let, o const, que são variáveis, trouxeram as error functions, trouxeram as classes, né, a questão da orientação a objetos. Também tivemos temos a ES5, que é de 2009. Ela trouxe o suporte ao JSON. 7, que é o ES8, que trouxe função assíncrona, compartilhamento de memória. E a ES9, que é de 2018, que aí trouxe interações assíncronas, os promises. E até hoje eles lançam né, novas funcionalidades, novas atualizações, e até hoje alguns navegadores não implementam completamente essa padronização desde 2015. Alguns navegadores, por exemplo, não implementam o Error Function, porém, depois dessa padronização de 2015, muitos navegadores, ao invés de implementar, né, de ter essa implementação, eles fazem transpolação. Então, eles pegam um código feito, né, por exemplo, com Error Function, e traduzem para um formato que o navegador entenda. Então, por mais que não seja um suporte nativo, algo que trouxe também uma grande evolução para o JavaScript foi o interpretador de JavaScript da Google, que é o V8. Quando a Google desenvolveu o V8, foi quando você pôde separar o JavaScript do navegador. Então, hoje, por exemplo, nós temos JavaScript para back-end, não é só para front. Podemos utilizar ele, por exemplo, para fazer aplicações com Node, o Deno. Eles são todos executados em cima do motor da Google, o V8. Algo que veio com essas evoluções que a ECMA teve, porque ela ficou certo tempo sem lançar novas atualizações, novas padronizações. Nós tivemos um espaço de 1999 até 2009 para lançar alguma feature, algum novo. Teve uma quarta edição que nunca saiu, que não tem no site. Existe o registro que ela começou a ser desenvolvida, mas aparentemente eles não entraram num acordo quando começaram, as empresas que utilizavam não entraram num acordo e não foi para frente. E foi sair outro só em 2009. Então, depois de 2015, que no caso o V8 é de 2017, que você começou a enxergar o JavaScript, que começamos a enxergar o JavaScript de outra forma, podendo usar ele para outras funcionalidades além de fazer páginas dinâmicas para web, como também usar para back-end. No caso, o V8, o motor feito pela Google, ele compila o código, ele não é um interpretador como no caso do navegador, ele não interpreta o código. O objetivo do V8 é transformar em código binário para ser compilado.
Isso só mostra que depois dessa evolução, né, dessa atualização que o JavaScript recebeu, ele se tornou uma linguagem muito mais poderosa do que era quando ele foi criado. E hoje em dia você pode